O que deve estar em primeiro lugar na vida de um líder? Sua liderança, sua família ou sua vida espiritual? É uma pergunta difícil e deve ser tratada com ponderação e seriedade, mas já lhe adianto que todo excesso esconde uma falta. Portanto, a palavra que deve marcar a pessoa do líder é equilíbrio. Em suma, nesta lição, falaremos sobre os cuidados necessários que um líder precisa ter. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e é com muita alegria que damos início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, revista de jovens. Hoje estudaremos a lição de número 2, datada do dia 9 de outubro de 2022, cujo título é A Pessoa do Líder. Vamos falar de algumas qualidades, bem como de cuidados que todo líder usado por Deus precisa ter. Vamos focar na pessoa do líder mais uma vez e a partir da próxima lição estudaremos a partir de exemplos de personagens encontrados nas Escrituras. Já quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe aí o seu like. O subsídio que estou utilizando disponibilizo para você, professor, aqui na descrição do vídeo. Ainda na descrição do vídeo você vai ter acesso a um link que vai lhe direcionar à plataforma da ferramenta EBD. Clique aí e conheça essa ferramenta muito completa, onde o professor da escola dominical encontra tudo o que precisa em um só lugar. O nosso texto principal nos diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Terceira epístola de João, capítulo único e o versículo de número 2. Na versão NVT, o texto diz: Amado, espero que você esteja bem. É uma oração, um pedido, um voto que João está fazendo. Ele diz assim: esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Na Bíblia Viva, lemos o texto da seguinte maneira: Querido amigo, João está demonstrando intimidade e afeto por Gaio, chamando de amigo, e ele faz isso mais de uma vez nesta carta. Eu estou orando para que tudo esteja correndo bem aí e que o seu corpo esteja tão sadio como eu sei que a sua alma está. Explicando o nosso texto principal, a saudação de João, ela pode deixar meio que implícito que Gaio ele tinha alguma fraqueza física, alguma enfermidade na carne, embora ele fosse espiritualmente forte. É uma primeira impressão que nós podemos ter fazendo a leitura do texto. Mas, no entanto, os comentaristas, os historiadores acreditam que o mais provável é que João esteja apenas seguindo o protocolo de saudação, como era costume nas cartas gregas de sua época, fazendo votos de saúde e de prosperidade para os seus destinatários. Fato embora não seja, a gente entenda um pouco da primeira explicação e também da segunda, o fato é que o apóstolo ele está nos revelando o seu coração pastoral e demonstrando preocupação com o bem-estar físico, emocional e espiritual de Gaio, que era um dos líderes da igreja daqueles dias. Então João está se preocupando com o líder de uma igreja local e essa preocupação, ela abrange as áreas, presta atenção, emocional, espiritual e física. Eu desejo que você esteja bem, assim como bem vai a tua alma. Comentando este versículo, o Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, ele diz que a saúde física é o resultado de boa alimentação, de exercício, de limpeza, descanso apropriado e vida disciplinada. E ele acrescenta dizendo que, de igual forma, saúde espiritual é o resultado de fatores similares. Primeiro, nós devemos nos alimentar com a palavra, João 17:17, devemos exercitar a piedade, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7,
guardar-nos limpos, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, evitar a contaminação do mundo, Tiago capítulo 1, 27, e ao mesmo tempo devemos descansar no Senhor, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Quais as implicações, as aplicações primeiras que podemos fazer à luz do nosso texto principal? Primeiro, o cristão não pode ser negligente com o corpo e com a sua saúde física. O fato de João se preocupar com a saúde física de um liderado, de um líder da igreja local, mostra que o crente deve se preocupar com a sua saúde. Em segundo lugar, o bom líder se preocupa com seus liderados em todos os aspectos, seja físico ou espiritual. Resumo da lição: o líder deve cuidar de sua saúde física, mental e espiritual. Note aí, podemos dividir o resumo da lição em 3 pontos: saúde física, mental e espiritual. Ou seja, em primeiro lugar, o líder deve cuidar de sua saúde física. Por quê? Leia atentamente 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Agora, leia esse mesmo versículo na versão NVT, que diz assim: o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete os benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. O que é que está acontecendo aqui? Paulo, ele não está desprezando o exercício físico, o exercício corporal. Ele está mostrando que esse exercício ele tem valor, que esse exercício não pode ser negligenciado, mas que, quando comparado ao exercício da piedade, da espiritualidade, da prática do bem, o exercício corporal tem menos importância. Só que ele não tem nenhuma importância. Não é o que Paulo está dizendo. Ele tem sua importância e, portanto, ele não pode ser negligenciado. Não podemos excluir o cuidado com o corpo. Tem muita gente que acha que o crente ele deve só orar, jejuar, ler a Bíblia. Não, o crente deve cuidar de sua saúde física, porque a natureza do serviço no reino vai exigir muito dele. Você sabe mais do que eu, que a natureza do serviço no reino, na casa de Deus, exige saúde física, disposição, para que a gente assim esteja realizando, sair numa campanha evangelizadora, montar um culto evangelístico. Isso exige vigor físico. O próprio fato de pregar exige saúde física. Tem gente que às vezes está tão gordo, é tão sedentário, que na hora de falar, na hora de cantar, na hora de se expressar, ele está... Porque Deus, ele está ofegante. Você precisa cuidar do corpo. Exercite-se em piedade, mas não descuide de sua saúde física. Em segundo lugar, o líder deve cuidar de sua saúde mental, de sua saúde emocional. Por quê? Por que o líder deve cuidar de sua saúde mental? Porque o desgaste preveniente da obra, ele vai exigir de você saúde emocional. Que desgaste é esse? Luta, prova, tribulação, guerra. Isso vai exigir do líder saúde mental e emocional. E onde é que nós encontramos uma referência para embasar esse pensamento? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele o dirige o rumo de sua vida. Saúde emocional, guarde o seu coração, guarde os seus sentimentos, esteja bem mentalmente e emocionalmente. Em terceiro lugar, o líder deve cuidar de sua saúde espiritual. Por quê? Porque a obra em si, ela exige isso. Um líder enfermo espiritualmente, ele é um perigo para os liderados.
porque a sua enfermidade é muito contagiosa. O líder precisa estar bem espiritualmente. E é o que João, ele fala e se expressa a respeito de Gaio. Ele diz, olha, eu quero que você tenha saúde, que seu corpo esteja sadio. Igualmente está o seu espírito. Igualmente vai a tua alma. João estava apontando que Gaio era um líder exemplar na igreja primitiva. Era alguém espiritual, alguém que gozava de saúde espiritual. E quais são as evidências de saúde espiritual? O texto nos diz no seu contexto. O texto principal é o versículo 2. Olha o versículo de número 3 e a gente vai entender o que é ter saúde espiritual. Diz assim, alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram sua fidelidade. Isso aqui é adjetivo de quem tem saúde espiritual. Fidelidade. E ele diz mais aqui. E de como você vive de acordo com a verdade. Quer ver? Se um líder tem saúde espiritual, olhe para a vida dele. Veja o exemplo dele. Veja se ele vive de acordo com a palavra. Quer ter saúde espiritual? Conheça, aplique em sua própria vida e viva o que está aqui na palavra, para que você tenha saúde espiritual. A nossa lição tem 3 tópicos. O primeiro deles é o líder como indivíduo. O segundo, cuidados que um líder deve ter. E o terceiro, a vida espiritual e familiar do líder. Vamos cobrir todos os tópicos aqui rapidamente nesta aula. Primeiro tópico, o líder como indivíduo. E falando sobre o líder como indivíduo, nós entendemos que a pessoa do líder deve preceder a sua liderança. A figura do líder deve vir antes do seu trabalho, porque o fim não justifica os meios. Você está entendendo? Tem líder que tem um trabalho tremendo, trabalho visivelmente encantador, mas a sua pessoa está enferma. A sua pessoa está doente. Quando Deus ele vai receber uma oferta, ele não olha só para a oferta. Pode ser a oferta mais bonita, pode ser a ovelha mais gorda, pode ser a oferta monetariamente maior. Deus não olha só para a oferta. Deus olha para a pessoa do ofertante. É algo similar quando falamos do líder. Não é o seu trabalho em si, mas a sua pessoa, a sua figura, ela deve preceder o seu trabalho. Tem muitos líderes com uma obra encantadora, mas a sua pessoa está enferma. É o que diz Mateus, capítulo de número 7, versículo 21 ao 23. Havia ali líderes, simplesmente líderes nominais, que não conheciam Jesus. E eles diziam assim, em teu nome nós realizamos maravilhas. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos sinais e prodígios. Aí o Senhor olhou assim para eles e disse, não conheço vocês. Não sei quem vocês são. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eles tinham obra. Eles tinham o que apresentar. Mas estavam enfermos espiritualmente. O fim não justifica os meios. A pessoa do líder deve preceder o seu trabalho. Tá entendendo? Então, é importante que você explique isso em sala. Meus irmãos, o primeiro subponto, ele diz assim, a personalidade do líder. E a lição, ela vai definir personalidade em linhas gerais como o conjunto de fatores afetivo, emocional e habitual que juntos formam o ser de uma pessoa. Uma definição complementar diz que personalidade é a forma como nós pensamos, como nós sentimos e a forma como nós agimos. Portanto, a forma como tu pensa, a forma como tu sente e a forma como tu age é a tua personalidade. E essa personalidade, ela é herdada e construída. Uma parte nós herdamos de nossos pais, de nossa herança familiar, e a outra parte nós construímos a partir de nossas experiências diárias, vivenciais. Os psicólogos,
eles dividem a personalidade em 5 traços principais: extroversão, agradabilidade, conscienciosidade, neurotismo e abertura à experiência. A extroversão tem a ver com o quanto alguém gosta de contato social. É aquela pessoa mais comunicativa, mais sociável, mais próximo de outras pessoas. A agradabilidade é um traço na personalidade daquele que gosta de ajudar e de agradar outras pessoas. A conscienciosidade se refere à pessoa disciplinada, à pessoa diligente, à pessoa firme nos seus objetivos. É aquela pessoa mais decidida, mais focada. Ela tem esse traço mais forte em sua personalidade de conscienciosidade. Tem gente que é inconstante, que muda aqui, que muda ali, que começa e não termina, mas tem outros não. Tem outros que já são mais objetivos. O neurotismo é o traço de personalidade que se refere ao nível crônico de desajustamento e instabilidade emocional. É aquela pessoa mais inconstante e, consequentemente, sujeita mais à depressão, à doença psíquica, a todo esse tipo assim frágil da parte emocional. E a abertura à experiência indica o quanto uma pessoa é curiosa e motivada a vivenciar novas experiências. Dentro da Bíblia, nós temos alguns personagens que ficaram muito conhecidos por traços de sua personalidade. Por exemplo, nós temos a figura de Jacó, que ficou conhecido pela sua astúcia. Temos a figura de Moisés, homem que ficou conhecido por ser manso, por ser paciente, por ser calmo. Nós temos Jeremias, que ficou conhecido por ser alguém muito emotivo, é o profeta das lágrimas, profeta chorão. Nós temos Pedro, que ficou conhecido por sua impulsividade, e o apóstolo Paulo por ser laborioso e incansável. Qual é a aplicação que nós podemos fazer nesse primeiro subponto? Primeiro, o líder, ele precisa submeter a sua personalidade à palavra de Deus e ao Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 15, sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo. Você tem que submeter a sua personalidade às Escrituras e à influência do Espírito. Sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que o chamou. O astucioso deve ser honesto. O manso não pode ser complacente com o mal. O emotivo não pode ser inconstante. O impulsivo deve buscar sabedoria. E o incansável, ele deve conhecer os seus limites. O tópico, subponto 2, ele vai falar sobre a humanidade do líder. E isso aqui é sensacional. Penso que todo líder deveria ter em mente a sua humanidade. Em primeiro lugar, quando falamos sobre humanidade, nós entendemos que por mais que o líder se aproxime de Deus, ele continuará sendo homem e, portanto, sujeito a falhas. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 ao 7. O profeta Samuel, ele era um homem de Deus. Era um homem muito íntimo do Senhor, mas ele errou. Sua intimidade não o elevou a um patamar diferente, não lhe deu outra natureza que seja sobre-humana. Ele continuou sendo homem. O texto diz, quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou, olha só o engano dele, com certeza, este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel, não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. Samuel errou. Aí Deus está dando uma instrução a ele dizendo, o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então você é líder, você é humano, você erra, você está sujeito a falhas. Por mais que você seja um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, você deve reconhecer sua humanidade. Em segundo lugar, o líder, ele deve estar consciente de que ele é falho, de que ele é homem, de que ele tem uma natureza carnal. Ele precisa estar consciente disso. Olha o que a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 14, versículo 11 ao 15.
A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local: os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e que Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando: amigos, que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Paulo e Barnabé tinham consciência da humanidade, que eram homens. E nós podemos fazer uma aplicação aqui nesse subponto 2. O líder deve reconhecer que está sujeito a falhas. E ele deve ter humildade, hombridade para isso. Para quando errar, pedir perdão. Porque tem líder que não pede perdão. Ele acha que é só os outros que devem se desculpar, que devem pedir perdão, que é só os outros que erram. Você também erra. Você também falha. Eu falho, eu erro. E nós devemos ter humildade para pedir perdão quando erramos. Segunda aplicação. A segunda. Vamos lá. Os liderados não devem esperar a perfeição do líder. Porque tem gente que endeusa o líder e coloca ele num patamar como se ele fosse Jesus. Tá errado. Tem gente que se entristece quando vê um líder errando. Eu admirava tanto essa pessoa, eu gostava tanto dessa pessoa, mas ela errou, mas ela falhou. E ela agora é Jesus, que não erra mais, que não falha. Você deve tomar cuidado para não criar muitas expectativas de perfeição sobre uma pessoa, mesmo que seja o seu líder. Ele erra, ele falha, ele é humano, ele está sujeito a errar. O subtópico de número 3, eu gostei desse subtópico, ele diz assim: o líder e os seus relacionamentos. Olha o que é que diz esse subponto. Em primeiro lugar, o líder precisa desenvolver um relacionamento real e sincero com Deus. Eu quero que você grife a palavra real. Ela é a palavra mais importante do subtópico 3. Grife essa palavra aí. Real. O líder deve desenvolver um relacionamento real, autêntico, verdadeiro. Porque o que é que acontece? Muitas pessoas desenvolvem um relacionamento de mentira. Elas são cheias de fingimento e de falsidade. E acham que Deus se deixa levar pela aparência. Acha que Deus se deixa ser enganado. Ou então essas pessoas estão tão malucas que acham que podem enganar Deus. Não engane Deus, irmãos. O líder precisa ser real em seus relacionamentos. Real. Ele precisa ser autêntico, verdadeiro na sua forma de se relacionar com Deus e com as pessoas. E nós podemos fazer algumas aplicações disso aqui. Como alguém pode ter um relacionamento bom e real com Deus e com os homens? A Bíblia responde. Provérbios, capítulo de número 3, versículo 3 e 4 diz assim: não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Então o líder deve ser alguém benigno, bondoso e deve ser alguém leal. O texto diz: prenda-as ao redor do teu pescoço e escrevas no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação. Diante de quem? De Deus e das pessoas. Tópico de número 2. Cuidados que um líder deve ter. Primeiro, conhecer o seu limite de atuação. A igreja, ela é um corpo. E você vê, a Bíblia trata da igreja como um corpo. É uma metáfora, né? Aqui no corpo eu tenho vários membros que são visíveis e os que são invisíveis, né? Os meus órgãos, coração, rins, o pâncreas, o pulmão, e aí por diante. Mas, membros visíveis aqui. Olhos, tem os olhos, boca, tem o nariz, as orelhas, as mãos, os pés, são os membros visíveis. Cada membro, ele tem a sua função, e a sua função em particular. Por exemplo, eu estou pegando aqui o copo de água.
Tô pegando com as mãos. Agora, para pegar com os pés, fica difícil, né? Para beber sem usar as mãos, também fica difícil. As mãos, elas não conseguem fazer a função dos olhos. Os olhos não conseguem fazer a função da boca. A boca não consegue fazer a função dos ouvidos. E os pés, se eles forem fazer a função das mãos, eles não farão com a mesma excelência das mãos. Você está entendendo onde eu quero chegar? Todo membro tem a sua importância no corpo. Cada membro tem a sua atuação particular. E ele usa esse particularismo em prol da coletividade. Por exemplo, eu estou precisando beber água porque minhas cordas vocais estão secas. Então, a mão, ela fecha, segura o copo. A boca abre para receber a água. E assim as cordas vocais são hidratadas. Veja, houve uma série de movimentos aqui em prol do corpo. Quando falamos sobre igreja, nós entendemos que na igreja há pessoas com vários tipos de habilidades. Pessoas que lideram o louvor, pessoas que são líder na palavra, na administração, em várias áreas da igreja. Você, líder, deve conhecer os seus limites de atuação. Porque eu não tenho nenhuma habilidade para cantar, mas eu já tenho uma habilidade para ensinar. Eu não posso invadir o ambiente de quem canta porque eu vou prejudicar. Eu não vou somar. Tem gente que tem muita habilidade para tocar, mas ele não tem habilidade para pregar. Então, ele precisa reconhecer os seus limites de atuação. Eu não estou dizendo aqui que o líder de louvor ele não pode pregar, ele não pode cantar, mas eu estou mostrando aqui que cada um ele tem um talento dado por Deus. E, portanto, nós precisamos reconhecer o nosso limite de atuação. Segundo, ter preparo. O líder precisa ser alguém que se prepara. Precisa ser alguém que cresce. O texto diz assim, um líder precisa dedicar-se aos estudos buscando conhecimento. Todo líder precisa de preparo espiritual e intelectual. Tem gente que despreza o preparo intelectual. Para que isso? Porque aqui professor é o Espírito Santo, é só o Espírito Santo, é só Jesus, é revelação. Você tem que se preparar, meu amigo. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que desenvolver a liderança que Deus lhe confiou. Não dá para pegar um instrumento musical aqui e ficar esperando o Espírito Santo automaticamente lhe dar o conhecimento. Não vai estudar, não. Não vai ensaiar, não vai pesquisar, não vai estudar, aprender escala, não vai aprender nota, harmonia. Você precisa aprender isso. Da mesma forma, Bíblia. Você tem que aprender, você tem que ler. Não espere cair assim do céu, não. Você tem que estudar. Paulo é um exemplo disso aqui. A Bíblia diz que Paulo estava prestes a morrer lá no cárcere, na masmorra em Roma. E ele diz a Timóteo, escrevendo a ele, traga os livros, meu filho, traga os pergaminhos e os livros. Paulo escreveu metade do Novo Testamento, mas disse, traga os pergaminhos, traga os livros. Paulo estava prestes a morrer, mas disse a Timóteo, traga os livros, traga os pergaminhos. Paulo, ele foi alguém que teve muita revelação de Deus, mas dizia, traga os livros, traga os pergaminhos. Então o líder precisa ter preparo. Terceiro, a lição diz que o líder, ele precisa ter cuidado com as expectativas dos outros. Isso aqui é interessante porque ele precisa cuidar para que sua conduta ela não seja modelada pelas expectativas dos liderados. Uma liderança baseada na opinião dos homens e em seus conceitos volúveis não agrada a Deus. O líder não pode ser frouxo, ele deve ser firme, convicto e decidido. Eis as características de um líder frouxo. Primeiro, uma liderança frouxa não tem compromisso com a verdade. Ela é muito volúvel, porque ela ouve mais os homens do que a Deus. O líder não, ele tem que ouvir Deus. Segundo, uma liderança frouxa faz o que o povo quer. Mas o líder foi chamado em primeiro lugar para fazer a vontade de Deus. Terceiro, a liderança frouxa é baseada nas expectativas do povo. Se alegra com os resultados mesmo que eles não glorifiquem a Deus. O líder que Deus usa não é assim. Os resultados têm que glorificar a Deus.
mesmo que às vezes não agrade o povo. Glória a Deus. E, em último e quarto lugar, uma liderança frouxa não tem controle sobre os seus liderados. Meus irmãos, nós precisamos cuidar disso aqui, porque a nossa liderança ela tem que ser feita em influência. Devemos influenciar os liderados para a prática do bem. Tópico de número 3 diz: vida espiritual e familiar do líder. Em primeiro lugar, a espiritualidade do líder. E eu queria chamar sua atenção para isso aqui. Vou chamar sua atenção, eu vou mesmo. Olhe como nós somos carentes de pessoas espirituais. Pense um pouco aqui, eu não estou falando de pregador, não estou falando de cantor, eu falo de pessoas espirituais que se parecem com Jesus. Aquelas pessoas assim que andam tão próximo de Deus que a gente olha e diz assim, meu Deus, eu quero ser crente como ele. Eu quero ser parecido com ela. Como a gente é carente de gente assim. Olhe para a sua igreja, você vai contar nos dedos. Pessoas espirituais assim, que são modelo. O líder precisa ser esse tipo de gente. Esse tipo de pessoa que os outros olhem e digam, santo homem de Deus, santa mulher de Deus. Pastor Claudinor de Andrade, ele define espiritualidade como o predomínio do espírito sobre as tendências pecaminosas da carne. E tal predomínio, ele é obtido pela influência do Espírito Santo na vida do crente e pela sua submissão diária às Escrituras. O líder precisa ser espiritual. Segundo, o líder e a sua família. Preste atenção nesse ponto aqui. Na igreja primitiva, para se consagrar um presbítero, um líder, a Bíblia, ela trazia como requisito algumas exigências que precisavam ser preenchidas. E entre elas, algumas são direcionadas à pessoa do líder e à sua liderança no lar. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Como? Tito, capítulo 1, versículo 6. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher. E seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter a fama de devassos e nem rebeldes. É a liderança exercida primeiro no contexto familiar, para ela ter credibilidade dentro do contexto igreja. E podemos aqui extrair alguns pontos importantes. Primeiro, o líder deve ter um testemunho de moralidade e fidelidade dentro do lar, no convívio com sua esposa. Imagine eu estar pregando e minha esposa estar desaprovando. Dentro de casa, comigo, grosso, só vive irado, só vive se maldizendo, só vive reclamando. Dentro de casa, não ora não. Mas na igreja, amados, meu Deus. A Bíblia fala sobre isso, viu? Segundo, o líder não pode ter duas faces, uma na igreja e uma no lar. E tem gente na igreja é um cordeiro. Em casa, meu amigo, é panela voando. Terceiro, o líder deve governar bem seu lar, criando seus filhos no temor do Senhor. Caso contrário, ele é desqualificado para liderar o povo de Deus. Se ele não sujeita seus filhos à palavra, se o líder não ensina a Bíblia a seus filhos, como é que ele vai ensinar o filho dos outros? Portanto, o líder ele se torna desqualificado quando ele não lidera bem a sua casa. E por último, nós temos aqui as práticas espirituais de um líder. O líder, ele precisa vivenciar diariamente as práticas das disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? Guarde isso. Disciplinas espirituais são as disciplinas pessoais e corporativas que promovem crescimento espiritual. São hábitos de devoção. Em palavras mais simples, disciplinas espirituais são um meio de graça que o Senhor nos deixou para crescermos em nosso relacionamento com Ele. O jejum, a oração,
a leitura bíblica, a meditação são as mais conhecidas. Então o líder, ele deve praticar essas disciplinas, ele deve ter esses atos de devoção presentes em sua vida. Portanto, meus irmãos, nós concluímos mais uma lição. Eu acredito que nas próximas a gente vai estar melhor com a voz, melhor na disposição para poder transmitir aos amados irmãos a palavra de Deus. Veja como a saúde física afeta, né? Eu estou falando aqui a pulso, mas eu tenho certeza que o pouquinho que contribuir aqui com você vai lhe ajudar bastante. Como líder, cuide de sua saúde emocional, de sua saúde espiritual e de sua saúde física. Robert McCheyne, um pregador escocês, ele disse uma frase que marcou muito as gerações seguintes. Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Aos 29 anos, no final de sua vida, uma morte muito prematura, ele disse assim: eu matei o cavalo, falando do seu corpo. E agora o que é que eu faço com a mensagem? Você deve cuidar de sua saúde. São cuidados necessários. Cuide de sua saúde, sem se esquecer de sua espiritualidade. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.